Conferência das Igrejas do Nordeste. E a primeira foi em Recife, e agora em Natal, e amanhã nós estaremos em Mossoró. Vamos aproveitar essas 3 reuniões para darmos uma visão para vocês sobre, e tudo relacionado com a nossa dupla missão de Apocalipse capítulo 12. Nós sabemos que o Senhor usou o seu servo, irmão Dong, para nos comissionar, dando-nos a visão de Apocalipse 12. E Apocalipse 12 traz-nos uma dupla missão. Ali nós temos a mulher universal, que representa todo o povo de Deus em Antigo Testamento, desde os patriarcas até o Novo Testamento, a igreja. E principalmente nós, na era da igreja, onde a história de Israel é interrompida e será retomada na última semana de Daniel, que seria já no final dos tempos, e nós estamos na era da igreja. E na era da igreja, nós representamos essa mulher universal. E essa mulher universal está para dar à luz. E há um adversário dela, que é o dragão, o grande dragão vermelho, que era uma pequena serpente que de uma forma sagaz enganou a Eva e fez com que o homem caísse, transgredindo contra a palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, esse dragão cresceu ao longo dos séculos, comendo da carne e bebendo do sangue de homem. E, claro que eu não me refiro à carne física. Então nós temos agora em Apocalipse 12 um dragão grande e vermelho que engordou, que cresceu de tamanho. Ele hoje domina, jaz, o mundo jaz no maligno. Nós temos um faraó no deserto, nesse mundo que é reinado por Satanás. Mas graças a Deus que Deus tem o seu povo aqui na terra. Na era do Novo Testamento, esse povo é a igreja, somos nós. E a igreja está para dar a luz. E quem está para nascer é o filho varão. E o filho varão representa a parte forte do povo de Deus, que são os vencedores. E esse filho varão são os vencedores coletivos, porque quando esse filho varão amadurecer para nascer, nascerá coletivamente, nascerá um filho varão. Então, no final dos tempos, na verdade nessa fase nós já estamos, Deus está preparando o nascimento de um filho varão. Até hoje, Deus tem ao longo dos séculos conseguido os vencedores individuais. Nós tivemos no passado vários servos de Deus que amadureceram e foram levados como vencedores. Mas Deus quer produzir os vencedores coletivos no final dos tempos. Eu creio que o tempo chegou. Pelo resultado dos últimos 2 anos, desde quando nós começamos a falar do entusiasmo, excelência e inclusão, o Senhor restaurou a alegria da vida da igreja, restituiu-nos a alegria da salvação e o entusiasmo nas reuniões e nos serviços da igreja. E os serviços da igreja, muitos deles encontraram a excelência.
E também nós procuramos a inclusão de que todos tenham espaço no corpo de Cristo, todos os membros têm função no corpo de Cristo. E graças a Deus, nesse curto espaço de 2 anos, muita coisa mudou. E também o Senhor nos deu uma palavra de Filipenses, onde foi nos dado uma palavra sobre esplâncnon de Cristo, que nós não tínhamos percebido que nos faltava a humanidade elevada, a humanidade perfeita de Cristo. Mas graças a Deus, Deus preparou o nosso Senhor Jesus, depois que o Verbo se fez carne, Ele viveu aqui na terra uma vida perfeita, dependendo totalmente do Deus Pai, para viver aqui na terra. Ele negou a si mesmo, negou a sua própria opinião, negou as suas próprias coisas para fazer precisamente a vontade do Pai. E assim ele viveu uma vida de cruz, e morreu na cruz derramando o seu sangue, e foi obediente até a morte. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Graças a Deus, Deus não o deixou na morte, porque Deus aprovou esse varão Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. E Deus o fez Senhor e Cristo, o exaltou acima de todo principado e potestade, toda autoridade que possa haver domínio nesse século, e também todo nome que se possa se referir no céu, na terra e debaixo da terra. E para que todo joelho dobre a esse nome, e toda língua um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse Jesus que Deus preparou uma humanidade perfeita que está no esplâncnon de Cristo, está nos interiores de Cristo. Essa humanidade elevada hoje está no nosso espírito. E nós passamos a dizer que nós, graças a Deus, por causa do suprimento dessa palavra, diminuiu muito as nossas críticas internas. Porque no passado, a gente percebia que havia ainda, muita competição entre nós. Uns querendo achar que são melhores que os outros, e uns querendo medir forças com os outros, e sempre havia críticas, avaliações de um membro julgar outro membro. E dessa forma, o filho varão nunca será gerado. E nós nunca deixaríamos de vagar pelo deserto. Nós daríamos mais uma volta, a cada ano, mais uma volta, e não sairíamos do lugar. Mas graças a Deus, Deus está nos tirando de rodear pelo deserto. Eu acredito que diminui muito a questão de maledicências na igreja. Diminui muito a questão de críticas na igreja. E diminui muito a questão de mágoas, ressentimentos. Isso é verdade ou não? O ambiente hoje é de um ajudar o outro. O ambiente hoje é uns orar pelos outros. O ambiente hoje é amar-nos cordialmente uns aos outros. E o ambiente hoje é procurar honra para outro membro, não buscar a sua própria honra. Não é verdade? Nesse ambiente de amor, nesse ambiente de entusiasmo, alegria, excelência, nós estamos pouco a pouco formando juntos um grupo de vencedores coletivos. Porque nós estamos ajudando um ao outro a crescer, um ao outro a amadurecer. Não é verdade? Irmãos, Deus está produzindo através da vida da igreja, aperfeiçoada, com serviços aperfeiçoados, está produzindo um grupo de vencedores. Graças ao Senhor. Você quer fazer parte? Porque esse grupo de vencedores, quando chegar o seu nascimento, dragão, ele irá devorar esse filho varão, mas Deus não permitirá. Porque se esse filho varão, vencedores coletivos, esse filho varão será arrebatado até o trono de Deus.
e trono de Deus está no terceiro céu. E nós iremos, os vencedores, nós iremos ser arrebatados diretamente ao terceiro céu. E lá haverá uma batalha, uma peleja. E Satanás e os seus anjos serão derrubados. Nós, os vencedores, vencerão também lá no céu. E nós vamos descer com Cristo na sua parousia, na sua vinda, durante 3 anos e meio da grande tribulação. E nós vamos chegar aqui para a última batalha de Armagedon, e nós vamos terminar com essa era. E vai começar a próxima era, a era dos 1000 anos. E os vencedores terão o galardão. Reinarão com Cristo durante 1000 anos e também participarão das bodas do Cordeiro, também que durarão 1000 anos. Quem quer participar? Amém. E eu quero participar. Por isso, irmãos, vamos ajudar uns aos outros. Essa é a primeira parte da dupla missão nossa. Só que, quando chegar na grande tribulação, o dragão irá encurralar a mulher, o povo de Deus, a igreja. E a mulher, certamente, na região onde atua o anticristo, né, atuará anticristo, falso profeta, será muito difícil de sobreviver. Então, os filhos de Deus, o povo de Deus, muitos deles refugiarão. Deus dará as 2 asas para que eles possam voar até o deserto. E o deserto, em Apocalipse 12, é o seu lugar, é o lugar da mulher, para que a sustente por 3 anos e meio. E nós cremos, segundo o que o irmão Dong nos apresentou no mapa mundi, nós cremos piamente que a águia, que parece ser o continente norte-americano, no mapa mundi, está preparando-se para pousar. E as 2 patas esticadas para pousar sobre o continente sul-americano. Então nós cremos, irmãos, que o deserto será a América do Sul e principalmente o Brasil. Nós temos a grande responsabilidade para receber os filhos de Deus durante os 3 anos e meio de grande tribulação, onde eles chegarem nesse continente onde nós vivemos, em cidade em que eles escolherem para viver, irmãos, tem que ter igreja e tem que ter a vida da igreja funcionando para que eles possam ser sustentados por 3 anos e meio. De quem é esta responsabilidade para preparar esse deserto? Irmãos, é nossa. Pode ser que na grande tribulação eu desejo ser arrebatado, não quero eu ficar aqui. Mas preparar o deserto, eu tenho responsabilidade. Eu preciso preparar o deserto para receber os filhos de Deus. Portanto, você não pode ficar contente em apenas você, que mora em Natal, tem uma boa vida da igreja. Nós ainda temos que nos preocupar que ainda há muita terra para conquistar. Mesmo na cidade de Natal, ainda tem muitos bairros para conquistar, não é verdade? E há várias cidades vizinhas que ainda não têm igreja ou não têm uma vida da igreja prevalecente, com serviços adequados, não é? Então, irmãos, nós temos ainda muita coisa para fazer. Talvez você esteja já acomodado, você esteja satisfeito, não estou vivendo uma vida da igreja maravilhosa, mas Deus não está satisfeito. Por isso que Deus, o coração de Deus, Ele disse para o Josué certa vez, vamos ler, Josué 13. Josué pode estar satisfeito. Depois da velhice, quando entrou em dias, já velho, ele pode dizer, acho que cumpri a minha tarefa. Eu consegui assentar as 12 tribos, cada um tem a sua herança. Embora ainda haja muitos inimigos ainda para derrotar, mas pelo menos cada um já está no seu lugar. Então Josué pode se sentir com a tarefa executada. Mas Deus não pensa assim.
Deus, Ele tem um desespero no coração. Então, se você se acha acomodado, tem uma boa vida da igreja hoje aqui na terra, Deus não está satisfeito. Deus está desesperado. Então, dá uma olhada no capítulo 13, versículo 1 de Josué. Como diz? Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Você pensa que já fez a sua parte. Você está satisfeito com o que você fez, mas o coração de Deus ainda está desesperado, porque o Senhor quer voltar logo, e o deserto não está preparado. O Senhor quer colher logo o filho varão. O Senhor quer fazer com que o final dos tempos chegue, mas quando chegar o final dos tempos e os filhos de Deus se refugiarem para cá, o deserto não está pronto. Não está preparado. Como o deserto pode ser o lugar dessa mulher que a sustente durante 3 anos e meio? Não está pronto. Então, irmãos, de quem é a responsabilidade? Temos que ter um coração de urgência. Vamos sair da zona de conforto. Está na hora de preparar os vencedores coletivos. E também está na hora de preparar o deserto. Tá. Agora, vamos lá para o Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou a terra, Deus criou o homem. Deus abençoou o homem. Capítulo 1, versículo 28. E Deus... Vou ler o 27 só para entenderem a quem Deus está se referindo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha só, Deus criou homem e mulher e Deus os abençoou. Nós já temos a bênção de Deus. E qual é a bênção de Deus para o homem e mulher? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Vou parar por aqui. Sede fecundos. O que é ser fecundo? Na palavra hebraica, no original, esse ser fecundo significa ser frutífero, dar fruto. Nós precisamos, Deus criou o homem e deu a bênção para o homem de sermos frutíferos. Deus quer que nós sejamos aqueles ramos que deem fruto. Então precisamos ser frutíferos e precisamos o quê? Multiplicar-nos. Nós precisamos crescer, precisamos gerar frutos e precisamos multiplicar-nos em número. É isso que Deus quer conosco. Essa é a bênção de Deus para conosco. Não sei se vocês percebem que essa primeira parte tem ligação com o filho varão. Talvez você nunca fez a ligação. Eu vou fazer essa noite, essa ligação. Sede fecundos, multiplicai-vos, está ligado o final das contas, produzir o filho varão. Crescimento de vida, maturidade de vida, multiplicação de vida. Irmãos, tudo isso é um trabalho, né, para gerar os vencedores coletivos. E as outras duas palavras são o quê? Enchei a terra e sujeitai-a. Encher a terra é tomar conta da terra, tomar todo o espaço da terra, que é possuir a terra, e
sujeitai-a, governar sobre ela, dominar sobre ela. Irmãos, isso está ligado a quê? Ao deserto, preparar o deserto. É ou não é? Ontem, em Recife, eu terminei a mensagem falando da visão do povo de Israel. O povo de Israel, porque eu comecei falando do livro de Romanos, dei a visão geral do livro de Romanos sobre o que consiste o Evangelho de Deus, que é o plano da salvação de Deus e salvação completa do homem, não é? E quando ontem eu cheguei em Romanos 12, eu mostrei que o que vai cumprir a vontade de Deus é por meio da vida do corpo. E a vida do corpo produz essas duas coisas, que é ser frutífero, se multiplicar, encher a terra e sujeitar. Então, essa vida da igreja, de uma forma completa, vai fazer essa missão da bênção do Senhor. De que maneira? Então, eu terminei Romanos 12 e eu fui para o quadro geral do povo de Israel. Dá para projetar de novo aquela, porque eu não quero repetir tudo de novo, aquele quadro do acampamento dos filhos de Israel. Quem consegue projetar para a gente? No livro de Números, bom, enquanto eles preparam, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, Números capítulo 1, hoje eu vou começar do capítulo 1. No primeiro ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 3, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Antes de fazer o censo, você vê como Deus, ele se preocupa com a ordem, com a linha de comando entre o povo de Deus. Ele estabelece muito claramente uma linha da liderança. Então, primeiramente é Moisés, e depois vem Arão. E imediatamente ele manda Moisés e Arão estabelecer, designar um príncipe por tribo. Cada tribo precisa nominar um líder, tá? Então, versículo 4, de cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Versículo 16, estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes e, tendo ajuntado toda a congregação, tal. Então, irmãos, número 1, que eu queria deixar claro, Deus deixa muito claro essa linha de
comando no povo de Deus. A liderança, se não for bem claramente designada, irmãos, surgirá confusão. Houve um tempo no nosso meio, parecia que ninguém respeitava ninguém. Podia-se, por causa dos maus exemplos dos que o Senhor afastou de entre nós, e começaram a falar sem medo, sem temor algum, né, contra quem estava à frente. Mas graças a Deus, o Senhor restaurou a ordem entre nós. E o Senhor começou a nos abençoar. Então, irmãos, Deus deixa muito claramente, Moisés está à frente, Arão está à frente, e agora cada tribo tem um homem à frente de cada tribo, não é? E depois você vai ver que até entre os levitas, tem 3 filhos de Levi, que foram, cada filho de Levi, ele lidera, né, uma família, uma casa. É a casa de Gerson, de Coate e de Merari, certo? E depois, dentre eles, também tem uma ordem. Tudo tem uma ordem. Deus não é de confusão. Deus é Deus de ordem, tá? Então, primeiramente, eu quero deixar claro com vocês que Deus, Ele estabeleceu essa ordem no Antigo Testamento e no Novo Testamento, também na sua igreja, na sua obra do Novo Testamento. Deus também estabelece essa linha de autoridade, para que tudo fique claro, mas quem manda é Deus. Moisés, ele temia muito falar cada palavra, porque ele transmitia aquilo que Deus queria transmitir ao povo. Então, irmãos, essa liderança é de Deus, mas por meio desses homens que Deus estabeleceu. Bom, vamos lá. Então, aqui, Deus, então, pediu para cada tribo, fazer a contagem. E a contagem final deu 603.550 homens capazes de sair à guerra de 20 anos para cima. Quem aqui se considera capaz de sair à guerra? Talvez alguns digam, mas eu sou muito novinho na fé, eu ainda sou muito novo na idade, né? Talvez eu preciso de mais maturidade. Não, de 20 anos para cima, já é contado como um guerreiro do Senhor. Então eu queria nessa noite dizer para você, você está convocado. Mesmo que você se considere incapaz, mas Deus considera você capaz. 20 anos para cima. Vamos nos dispor? Levanta a mão quem tem 20 anos para cima. Vocês fazem parte do exército de Deus. Somos o exército de Deus, já convocados para batalhar. 603.550 homens de guerra. Então, esses homens de guerra estão acampados em volta do tabernáculo. Isso aqui é tabernáculo, isso aqui é a coluna de nuvem. Tabernáculo. E o tabernáculo está voltado para leste. Isso aqui é leste, é o lado do nascente do nascimento do sol, tá? Aqui é o lado oriental, tá? É isso, né? Lado oriental. Então, aqui é a entrada do tabernáculo. Logo que você entra, você tem... Eu tenho outro quadro, mas agora só para explicar um pouco. Logo que você entra, você tem o altar de holocausto, você tem a bacia de lavar, né? E depois você tem o tabernáculo em si. E o tabernáculo tem a parte exterior, que é o santo lugar, e a parte interior é o santo dos santos. Então, esse tabernáculo, irmãos, é onde Deus está.
Deus está ali no Santo dos Santos, em cima dos dois querubins, Deus se encontrava com Moisés. E o tabernáculo hoje, irmãos, representa a igreja. A igreja com a presença de Deus, é Cristo e a igreja. Hoje, o tabernáculo é o centro do nosso viver, é o centro do nosso serviço. Nós acampamos, aqui ó, tá? Então aqui é entrada, aqui é leste, para cá é leste, nascimento do sol. Aqui, né, está o altar de holocausto, aqui está a bacia de bronze, aqui está a entrada para o santo lugar. Somente os sacerdotes podiam entrar, nem os levitas podiam entrar. Os sacerdotes podiam preparar a mesa dos pães de proposição, o candelabro de ouro e altar do incenso, que representa as nossas orações hoje. E depois tem 4 colunas com 3 entradas, e aqui dentro está o Santo dos Santos. E aqui no Santo dos Santos está a arca do testemunho, porque o testemunho está dentro da arca, que são as 2 tábuas da lei, e nós temos uma tampa. Essa tampa da arca do testemunho é chamada também de propiciatório. Em Hebreus 4 chama de o trono da graça. E sobre o tampo estavam 2 querubins. Então a glória de Deus vigia a justiça e santidade de qualquer homem que entrasse. Se não passasse pelo padrão da justiça, santidade e glória de Deus, era fulminado. Então esse lugar é o lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, mas não sem sangue. Ele tinha que entrar com sangue de expiação pelo pecado, primeiramente os dele e também o do povo também. Então, irmãos, mas hoje, quem pode entrar no Santo dos Santos? Naquele tempo, além do sumo sacerdote, que só podia entrar uma vez por ano, Moisés podia entrar a qualquer hora. Moisés era como nós, o povo do Novo Testamento. Moisés falava com Deus boca a boca, face a face, ali diante, né, da Arca da Aliança. E nós hoje, irmãos, nós temos acesso pelo caminho vivo e novo que Ele nos abriu pelo véu, isso é, pela sua carne. Hoje nós podemos entrar a qualquer hora para o Santo dos Santos. E onde está o Santo dos Santos hoje? Está no seu espírito. Então por que você não entra? Ali está Deus. Ali está a presença de Deus, não é? Mas vocês dizem, eu não entro porque eu não quero ser fulminado. Então entra com o sangue de Cristo. Peça perdão para o Senhor, não é isso? Para você poder entrar no Santo dos Santos. E Deus quer se encontrar com você, porque Deus quer te dar a misericórdia e graça. Ele quer te suprir com a sua vida. Bom, agora eu já estou falando demais. Em torno desse tabernáculo viviam os que exerciam sacerdócio. Aqui está o serviço sacerdotal. Moisés, Arão e filhos de Arão acampavam de frente para o tabernáculo. E do lado sul do tabernáculo acampavam os coatitas. São 3 filhos de Levi. Aqui estão os coatitas. E do lado ocidental se acampavam os de Gerson, os filhos de Gerson. E aqui na parte norte estavam os filhos de Merari. Eles são os levitas, os que serviam ao Senhor sob a ordem dos sacerdotes. Os levitas foram entregues por Deus para servirem aos sacerdotes
para que os sacerdotes possam servir ao povo. Então, irmãos, graças ao Senhor que na igreja nós temos um grupo de irmãos que servem. E Deus hoje quer restaurar esse serviço. Se o serviço há 2 anos estava a meia boca, hoje nós temos que arrumar a casa. Precisamos ter um serviço à altura de Deus, né? Então, irmãos, nós, os levitas, são como os diáconos. Eles estão para servir os sacerdotes, os irmãos líderes da igreja, os presbíteros, os irmãos responsáveis, né? Então, eu falei em São Paulo, por exemplo, eu presenciei, e hoje aconteceu de novo, né? Por exemplo, quando o Carlos Silva estava aqui, levantou aqui para falar, né, sobre ofertas, havia muita conversa aí no fundo, muita conversa. Ele tentou falar uma vez, falou pela segunda vez, mas a conversa não cessava. Nessa hora, irmãos, os irmãos, os levitas, precisam cooperar com os sacerdotes. Os irmãos da recepção precisam imediatamente atuar para ver onde estão os focos de conversa e ajudar os irmãos a prestar atenção, certo? Então, irmãos, isso é muito prático. Então, os levitas foram dados para sacerdotes, para servirem os sacerdotes. E na igreja a mesma coisa. Os irmãos que servem estão à disposição sob ordens dos irmãos presbíteros. Assim tudo terá ordem. Ou não? Lá em Brasília, eu vi o irmão Dídimo levantar. Ali tinham quase 1.500 pessoas. Lugar grande. Ele levantou para falar muita conversa ali no fundo. Ele falou uma vez, ele fala meio baixo. Falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes, mas... Aí eu olhei para o rosto dele, o desespero do irmão. E ninguém ajudava a fazer calar as conversas. Aí eu pensei, está vendo, nós ainda não estamos à altura do que o povo de Israel fazia no Antigo Testamento. A gente precisa ter um serviço com mais realidade. Amém? Então, os da recepção não é para recepcionar somente as pessoas que entram, dizer bom dia, boa tarde, boa noite e tal, e acabou, não. São para prestar atenção tudo que os sacerdotes precisam. Tudo que os sacerdotes precisam, eles estão ali para auxiliar, para cooperar. Não é para ficar dormindo agora, sentando na cadeira de braços cruzados. Os irmãos entendem? Se os da recepção não funcionam, os demais levitas não podem funcionar? Não, eu sou da música. Música pode, se você tem alguém ali do lado, você pode pedir para ele, olha, presta atenção, o irmão está pedindo. Não é isso? Podemos ou não podemos fazer? Aleluia, que o Senhor está restaurando isso, né? Amém. Não estou dando bronca não, tá? Mas só para exemplificar como nós podemos aplicar. Tá certo? Muito bem. Cadê o mapa ali? Aqui, Deus, Ele é maravilhoso. No livro de Números, do capítulo 3 para frente, Ele começa a detalhar o serviço dos levitas. Ele fala, vocês, filhos de Coate, vocês têm que fazer isso. Detalhado, bem detalhado. Porque os coatitas são os únicos levitas que podiam carregar a parte santíssima do tabernáculo. Mas eles não podiam nem entrar no santo lugar, santo dos santos, e nem ver. Então tudo tem uma ordem. Então o que tem que fazer? Os sacerdotes, os filhos de Arão, quando chega na hora de partir, Deus então manda partir, começa a sair. Os filhos de Arão, você vê, tudo precisa de manual de procedimento. Não é? Vocês estão dando risada de mim, né? Deus preparou um manual de procedimento, você sabia disso?
ele falou assim: quando partir o arraial, os sacerdotes entrarão no santo lugar, santo dos santos. Eles irão pegar os utensílios mais importantes, esses que ninguém pode ver, eles cobrirão, sabia? Os sacerdotes então cobrirão, e está tudo detalhado como cobrirá. Eu não tenho tempo de ler, vocês leiam em casa, é impressionante como Deus detalha. Vocês têm que colocar cobertura, amarrar, e depois de tudo amarrado aqui dentro, os coatitas podiam carregar essa parte mais santa. Por isso que Deus ordena para Moisés, em todas as gerações, não faltarão coatitas. Não pode deixar coatita ser exterminado na face da terra, porque os coatitas têm uma função muito importante. E quem são os coatitas na igreja? Você sabe, eu não sei quem é. Você tem uma função importante? E Deus dá muito valor para coatitas. Amém? E depois, os de Gerson carregavam, né, essas colunas, essas tábuas, tal, e os Merari levavam o reposteiro e as colunas, tal, e do átrio exterior. Tá? Então, quando Deus começa a dizer, vamos andar, imediatamente tem uma ordem de procedimentos. Você imagina quando Deus começa a andar, e Deus não prepara o serviço, Deus não prepara essa ordem, Deus começa a andar, a confusão que seria entre esses 2 milhões de israelitas. Você imagina a confusão, né, Pedro? Você já imaginou, né? Imagina a confusão, todo mundo tirando sua barraca, todo mundo esquecendo o tabernáculo, e no tabernáculo não sabe nem quem vai levar, quem não vai levar. Irmãos, Deus, Ele é detalhista. Deus é organizado. Nós tínhamos horror contra essa palavra organização no passado. Mas, irmãos, nós temos que ver que Deus é organizado, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de ordem. E Deus detalha a responsabilidade de cada um, e Deus detalha o procedimento ao longo do tempo, o que tem que fazer antes. Número 1 é isso, número 2 aquilo, número 3 aquilo, número 4. Irmão, Deus é quem detalhou tudo isso. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, nessa nova fase, que o novo ciclo que se inicia agora, precisamos consolidar o nosso serviço na igreja. Vamos consolidar? Amém. Se já está bom, vamos fazê-lo melhor ainda? Amém. Cada um que serve um determinado serviço, ele sabe exatamente qual é a sua responsabilidade. Ele sabe exatamente qual é o seu escopo de serviço. E ele sabe também qual é a ordem de procedimentos do seu serviço. Serviço de música, tem uma conferência, os irmãos aqui já sabem o que tem que fazer, não é? E quando termina, já sabem o que tem que fazer também. Então, irmãos, tudo isso é um manual de procedimento, e Deus detalha isso para os filhos de Levi. Deus é organizado. É ou não é? O sacerdócio é para cuidar da ordem da casa de Deus, para que a casa de Deus possa crescer, se multiplicar. Então, essa parte do sacerdote se refere à primeira parte que eu falei: sede fecundos, multiplicai-vos. Então, o sacerdócio, cadê o mapa de novo? O sacerdócio, está aqui, ó. O sacerdócio é para da parte interna dos filhos de Deus, da relação dos filhos de Deus com Deus. E nós somos frutíferos pelo sacerdócio. Uma igreja se torna frutífera pelo bom serviço que tem. Serviço do ministério da palavra, tem uma palavra profética, tem os profetas que seguem a palavra profética,
que ajuda a igreja a praticar a palavra profética, e tem todos os demais serviços que são nessa linha. Irmãos, essa igreja cresce, essa igreja se multiplica, essa igreja é frutífera, é ou não é? Então, o sacerdócio é para isso, para ser frutífero e para se multiplicar. O grupo familiar que estiver dentro desse princípio cresce. O grupo familiar que estiver dentro desse princípio se multiplica. Então, o sacerdócio, vou repetir, é para ser frutífero e para se multiplicar. Agora, além dos sacerdotes, nós temos as 12 tribos, né, aqui em volta, que eu vou chamar de o exército de Deus. O exército de Deus tem uma outra função. O exército serve para quê? Para que serve um exército? Para combater, para guerrear fazer o quê? Qual é o resultado? Tomar a terra. Deus está preocupado que Josué já estava velho. Ele acha que já fez tudo, mas o que Deus queria mal começou. Deus falou para ele: ainda há muitíssima terra a se possuir. Então, irmãos, o exército é possuir a terra. O exército é para conquistar a terra. A igreja tem essas duas funções. Uma função é interna. Vamos cuidar, fazer a vida da igreja uma vida da igreja frutífera. Uma vida da igreja que se multiplica. Tá bom? Mas também a vida da igreja tem um lado exterior, para o exterior, para fora, que é o exército de Deus. Nós precisamos, através do exército de Deus, irmãos, conquistar terra para o Senhor. Que é encher a terra e sujeitar-a, ou subjugar-a, né? Então, irmãos, nós temos esse outro lado que nós precisamos fazer com mais qualidade, tá? Bom, vou primeiro, vamos voltar primeiro lá. Aqui mostra aquela perspectiva, a primeira, isso aqui, ó, tá vendo? Aqui está face leste, tá? E do lado leste, de frente ao tabernáculo, se acampavam 3 tribos. Essas 3 tribos são lideradas pela tribo de Judá. E o arraial de Judá é formado por Judá, Issacar e Zebulon, tá? O arraial de Judá, com estandarte, com a bandeira, tá? A bandeira de Judá representava as 3 tribos. Vocês estão entendendo? Então saía a bandeira de Judá, vinham atrás a tribo de Judá, Issacar e Zebulon. Tá? Tá aqui, tá? Então Judá, Issacar e Zebulon. E aqui do lado sul do tabernáculo estava o arraial de Ruben. E o arraial de Ruben é composto pela tribo de Ruben, Simeão e Gade. Então, quando partir o arraial de Ruben, Simeão e Gade tem que ir atrás daquela bandeira de Ruben, tá? E do lado ocidental estaria o arraial de Efraim. E o arraial de Efraim é composto por 3 tribos: Efraim, Manassés e Benjamim, tá? Então a bandeira é de Efraim, mas essas 3 tribos seguem essa bandeira de Efraim. Vocês estão entendendo? E do lado norte está a tribo, o arraial de Dan, e arraial de Dan é composto pela tribo de Dan, Azé e Naftali. Então, quando Dan levantar a bandeira, Dan vai atrás, Azé vai atrás e Naftali vai atrás. Vocês estão entendendo? Assim era organizado por Deus. Deus é que mandou acampar desse jeito. Por isso que quando Balaão, está aqui, ó. Quando Balaão, subornado por quem?
Balaque, e ele foi subornado várias vezes, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. E o rei ficou bravo com ele, certo? E falou, então vou levar mais uma vez, vou levar lá para o alto do monte, e você dessa vez, você vê se tem algum defeito e você amaldiçoa o povo de Israel. Ele subiu naquele monte, né? E o que ele falou? Falou assim, falou, quão formosas são as tendas de Jacó. Por quê? Porque ele viu o acampamento organizado. Irmão, se fossem acampamento dos filisteus, deveria estar uma bagunça. Se fosse o acampamento dos midianitas, talvez tivesse uma bagunça. Mas o acampamento de Israel foi organizado por Deus. Por isso, irmãos, quando uma pessoa entra numa reunião nossa, quando olhar para o que o Senhor estabeleceu entre nós, os serviços adequados, irmãos, a pessoa vai dizer, Deus está de fato no meio de vocês. Deus está aqui. Claro que também pelo ambiente, pela palavra, não é isso? Mas, irmãos, tudo é feito de acordo com a ordem de Deus, tá? Então, sumiu de novo o mapa, né? Ó, Senhor Jesus. Está aqui, tá? Mas o problema é que quando você olha para uma figura estática, né, é uma coisa. Mas o povo de Deus é um povo dinâmico, está toda hora se movendo, atrás do mover de Deus. Então, quando começa a se mover, aí começa o problema. Pode virar uma confusão quando começa a andar, é ou não é? Então, quando Deus... eu antes tenho que falar uma coisa. Então, a igreja como povo de Deus tem ordem. Os nossos serviços ainda precisam ser melhor trabalhados, certo? Cada serviço tem que ter a sua definição de responsabilidade muito claras, certo? Precisa ter os procedimentos também muito claramente definidos. Então, irmãos, para que não haja confusão quando começa a operar, tá? Mas, por outro lado, eu vou perguntar para vocês o seguinte, mas se essa boa organização representa a ordem de Deus, qual diferença há entre a igreja e uma empresa muito bem organizada? Não tem empresas melhores, quem sabe melhor organizadas do que nós. Existem muitas empresas boas, multinacionais, ou grandes empresas muito bem organizadas, e são muito mais organizadas do que nós. Então, qual a diferença entre nós e eles? Então, não há diferença. Não há diferença. Sabe qual a diferença? A diferença, irmãos, é que quem manda aqui é Deus. Onde está isso? Números, capítulo 10, é isso, né? Não. Capítulo 9, versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Irmãos, olha só como Deus, Ele é providencial. Ele sabe o que o povo precisa. Você não sabe o que é andar pelo deserto. O deserto é abrasador.
o deserto mata qualquer um de insolação. Então Deus de dia, Ele é uma coluna de nuvem. Essa nuvem, porque no deserto geralmente não tem árvore nenhuma, não tem sombra nenhuma para você se refugiar, para você se refrescar. Mas graças a Deus, irmãos, nosso Deus preparou Ele mesmo como uma coluna de nuvem. Ele dava sombra para o seu povo. Por isso, irmãos, de um lado Deus coloca você no deserto, Deus às vezes prova você, mas Ele mesmo faz sombra sobre você. Ele não permite que você morra, Ele cuida de você. Só que de manhã, de noite, é o contrário. De noite, aquele calor extremo vira um frio extremo. De noite você morre congelado no deserto. Graças a Deus que de noite tem fogo. Esquenta. Sabia disso? Deus é maravilhoso. E o fogo não é só para esquentar, o fogo também para alumiar. Já pensou, chega de noite, um breu completo? Como é que você faz as coisas? Graças a Deus, de noite tem uma coluna de fogo. Deus é maravilhoso. Então, quem é essa nuvem? É Deus. Essa nuvem representa Deus, porque o dia em que o tabernáculo terminou de fazer, a presença de Deus encheu o tabernáculo, a glória de Deus encheu o tabernáculo, a nuvem encheu o tabernáculo. Então a presença de Deus está na nuvem. Vocês estão entendendo? Então aí no versículo 17, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então, a diferença entre a igreja bem organizada e uma empresa é que quem manda na igreja é a nuvem. Não é a organização. Quero deixar claro, a organização é para cooperar com o mover de Deus. Mas a organização não pode mandar em Deus. Você não pode dizer para Deus, Deus, hoje não dá para partir, porque nós estamos nos organizando aqui ainda. Você não pode dizer isso, não é isso? Vocês lembram que às vezes o irmão Dong vinha para uma conferência aqui, e o serviço da conferência preparou a refeição para tal horário. E os irmãos depois tinham que ir embora, depois de tal horário, tinham que ir embora. Mas o Espírito estava com o irmão Dong e se estendia mais 1 hora, mais 1h30, mais 2 horas. E os irmãos que são responsáveis por algum serviço ficam desesperados, certo? A refeição já está pronta, tal, e precisa isso, precisa daquilo. E como é que faz? Irmão Dong, para de falar porque a organização, né, o pessoal da cozinha vai embora, chegou no horário, não é isso? E também o ônibus motorista não espera mais, tal. É assim? Na igreja quem manda é a nuvem, não é a organização. Então, às vezes, né, a gente, os irmãos, por isso os mais jovens precisam aprender isso. Às vezes os mais jovens preparam com muito coração a coisa muito bem preparada, com 3 meses, 4 meses, 5 meses de antecedência, preparam tudo, e chega na hora de acontecer o evento, e nós que estamos ali supervisionando, dizem, pô, isso aqui não está bom, vai ter que mudar. Aí esses mais jovens que prepararam por 3 meses, 4 meses, irmão Pedro, não dá para mudar mais, não dá para mudar mais. Aí eles ficam bravos com a gente. Mas, irmãos, quem manda? É a nuvem ou a organização? Vocês estão me entendendo ou não? A nuvem quem manda, é o Senhor quem manda. Certo? Não tem discussão, tá? Bom, aí vamos lá, segundo, versículo 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. O que é mandado do Senhor? Substituiu
a palavra nuvem por mandado do Senhor. Então, a nuvem é quem manda, o mandado do Senhor. Tá? Então, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Tem tempo em que a nuvem, Deus resolve ficar muitos dias no mesmo lugar. Se a gente soubesse, tivesse essa programação na mão, se Deus nos desse essa programação, se vamos ficar aqui por 6 meses no mesmo lugar, dá tempo de fazer uma horta. Fazer uma hortinha, nós regar todo dia, eu vou ter vegetais para comer, né, tal, não precisa comer todo o tempo só maná, eu posso plantar alguma coisa, tal, mas Deus não te dá programação. Deus não dá programação para ninguém. Se Ele resolve ficar 3 meses, vai ficar 3 meses. Mas se Ele resolver partir no dia seguinte, Ele tem total liberdade. Vocês estão me entendendo ou não? Então nós que somos povo de Deus, irmão, nós temos que estar prontos para seguir o Senhor. Por isso que Abraão, Isaac e Jacó viviam uma vida de altar e tendas. Eles não tinham neste mundo coisa fixa, morada fixa. Eles estão sempre prontos para seguir a nuvem, seguir o Senhor. Irmãos, espiritualmente também nós temos que estar sempre prontos. Concorda comigo, não? Acho que agora vocês estão ficando mais, né? Estão mais pensativos, né? mais pensativos. E então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Versículo 20. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, e então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Por que está repetindo isso? Né? Às vezes, a nuvem ficava desde tarde até amanhã. Ah, que bom. Esse lado é bom. A nuvem ficava à tarde até amanhã. Então, eu posso dormir a noite inteira tranquilo. Vocês estão me entendendo? A nuvem fica da tarde até amanhã. Então, eu tenho um sono completo. Tá? Vou continuar. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Então, não é só de dia que partia, à noite também partia. Você imagina a dificuldade de partir de noite. Você, mãe, já pôs seu bebê para dormir, já pôs suas crianças para dormir, de repente a nuvem partiu. Toca as 2 trombetas de prata e já está convocando o povo para a partida. Mas eu acabei de colocar o meu bebê para dormir, acabei de arrumar, né, tudo, apaguei a luz, tudo para dormir. Irmãos, é assim. Quem que manda? A nuvem, o Senhor. O Senhor que manda. Irmãos, nós podemos reclamar de muitas coisas, né? Na igreja, não é conveniente fazer isso, não é conveniente fazer aquilo. Irmão, não somos nós quem mandamos. Em João 3, Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra para onde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque o Espírito é esse vento. Ele não tem programação. Deus não dá para você a programação dele. Ele sopra para onde ele quer. Ele vai, toma a direção onde ele quiser. É ou não é? Então, graças ao Senhor, o povo de Israel era treinado para seguir o Senhor sem reclamação. Que tal nós hoje também pararmos de reclamar? E seguimos ao Senhor, Deus que é um povo obediente. Ó Senhor Jesus. Aí, vamos de novo lá? Vamos de novo. Vamos lá, cadê o mapa? Vamos agora falar em partida, tá?
Eu vou falar para vocês, não vou ler aqui. Vou falar para vocês. Então, quando a nuvem partia para uma determinada direção, quem tinha que seguir? O que tinha que fazer? Segundo o manual de procedimento, os filhos de Levi tinham que preparar logo para desmontar as coisas, para colocar cobertura nas coisas as coisas santíssimas. E os filhos de Coate teriam então pegar aquilo e carregar a carga. E os filhos de Gerson também já levavam a sua carga, e os filhos de Merari também levavam a sua carga. Então os levitas estão prontos. Quem parte primeiro? Quando a coluna de nuvem sai por aqui, ó, foi para cá, quem vai seguir? Deus, ele é cheio de ordem. Ele manda sair primeiro o arraial de Ruben. Ruben, o é de Judá, perdão. Judá. Então, Judá, o estandarte, a bandeira de Judá, segue a nuvem e segue então as 3 tribos, tá? Tá ali, ó, tá? Tá vendo? Judá, Issacar, Zebulon. Depois vem os de Gerson e Merari carregando as suas cargas já definidas por Deus. E depois vem o arraial, o estandarte de Ruben, que é Ruben, Simeão e Gade. E aqui estão os coatitas, levando as coisas santíssimas, né? E no fim vem Efraim, Manassés e Benjamim. E por final, o arraial de Dan, Azé e Naftali. Deus definiu essa ordem. Hoje, qual é a ordem para as igrejas seguirem o mover de Deus? Depende da condição de cada igreja. Judá tomava a frente, representa aqueles que reagem rápido à palavra profética. Quando a palavra profética sai, eles são obedientes, imediatamente aplicam a palavra, imediatamente, com toda diligência, eles praticam a palavra. Por exemplo, quando começamos a falar sobre comportagem dinâmica, algumas regiões e algumas igrejas reagiram imediatamente, e já a situação daquela região, das igrejas, já são bastante abençoadas só por causa disso. Então, eles representam o primeiro estandarte que partiu, eles partiram primeiro. Alguns reagem um pouco mais tarde, e outras reagem por último. Acordam, despertam, só depois que todo mundo está praticando, ganhando a bênção, elas descobrem que, puxa vida, nós estamos perdendo tanta bênção, nós precisamos seguir também. Aí é a tribo de Dan, é o estandarte de Dan. Então, irmãos, quanto mais atentos estamos nós, quanto mais estamos de condição aberta para o Senhor, acompanhando de perto a palavra profética, acompanhando de perto o que o Senhor está fazendo, né, entre nós, na obra do Senhor, entre as igrejas, então mais para frente você vai estar. Você quer fazer parte do estandarte de Judá ou quer fazer parte de Dan? Eu quero fazer parte de Judá, não é? Então, irmãos, graças ao Senhor por toda essa visão que o Senhor nos mostrou. E esse exército é para quê? Para conquistar a terra. Conquistar a terra. A terra, na verdade, são as pessoas que vivem nessas terras. Nós não estamos conquistando a área do terreno, mas são as pessoas que vivem nessas áreas do terreno, é ou não é? Então, irmãos, a nossa conquista são pessoas. São pessoas. Graças a Deus, irmãos, através da comportagem dinâmica, nós descobrimos um segredo. Sabe qual é o segredo do sucesso desses comportores dinâmicos, que começou de uma forma maravilhosa, de um grupo de cuidadores da saúde do irmão Dong? De repente,
Era um grupo que respeitava muito o irmão Dong, honravam muito o irmão Dong. Eles tinham a palavra do irmão Dong como palavra de Deus, palavra do profeta. Eles criam piamente, tinham fé. E o irmão Dong um dia falou para eles: vocês agora são o posto avançado de colportores. Eles falaram: mas nem colportores nós somos? Como é que nós somos o posto avançado de colportores? Mas eles não duvidaram. Eles não duvidaram. Eles falaram: se o profeta falou, é porque Deus quer fazer de nós colportores. Sabe o que eles começaram a fazer? Eles respeitavam muito o irmão Dong, amavam muito o irmão Dong. Nós já dissemos algumas vezes, eles eram tão íntimos do irmão Dong, que no meio do sofrimento do irmão Dong, saúde e tal, o irmão Dong chamou eles uma noite de madrugada para fazer guerra de travesseiros. O irmão Dong também ele também quer se divertir um pouco, né? Então, irmãos, esses irmãos amavam tanto o profeta, cria tanto na palavra do profeta, que o Senhor, através dele, achou um caminho. Que caminho? Eles não sabiam como atuar como colportores. Eles começaram a orar, jejuar, se encher do Espírito, perguntar para o Senhor: Senhor, como honrar a palavra do profeta? Como fazer de nós realmente esses colportores? Aí, então, eles começaram a levar livros, diferentemente dos colportores convencionais. Começaram a levar uma pilha de livros, com a fé de que o Senhor ia usá-los para fazer deles colportores. Aí eles então oravam, né, estavam cheios de espírito, né, cheios de encargo, e saíam com as pessoas na rua. Eles começavam a orar pelas pessoas. Número 1, primeira coisa que faziam era orar. Eu posso orar por você? E a pessoa geralmente precisa de oração. Irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. Se você faz isso de coração puro, você não está fazendo isso meramente uma técnica de vender livros. Você faz de coração puro, de que a pessoa a quem você está contatando precisa realmente de uma oração. Você acredita que todas as pessoas desse mundo que estão nas ruas, nas praças, nos transportes, precisam de uma oração ou não? Você tem problemas de ordem pessoal? Você tem seus problemas? Nós temos como seres humanos, todos temos problemas, é ou não é? Todos temos dificuldades. Só que você que tem problema, você que tem dificuldade, você tem tudo. Você tem um Senhor, você tem um invocar o nome do Senhor, você tem a vida da igreja, você tem uns irmãos maduros, você tem gente para orientar, é ou não é? E mesmo assim você está cheio de problemas. Mesmo com tudo isso à mão, você anda também precisando de ajuda, ou não é? Agora imagina uma pessoa lá fora, não conhece o Senhor direito, não sabe quem invocar o nome do Senhor, não tem pessoas experientes para ajudar, não tem pessoas maduras para ajudar, cheio de problemas. Essas pessoas, irmãos, estão como ovelhas sem pastor, estão aflitas, estão exaustas. Não sei se vocês acreditam que todas as pessoas desse mundo estão assim. Pode aparentar bem vestido, que não precisa de nada, irmãos, mas por dentro pode estar uma panela de pressão a ponto de explodir. Não são poucas as pessoas, quando o colportor oram, a pessoa se desata a chorar. A pessoa confessa que aquele dia havia pensado em se suicidar. Não são poucos exemplos. Por isso, irmãos, todas as pessoas estão cheios de angústia, de problemas, de dificuldade, que não sabem a quem recorrer. Quem sabe aquele dia tinha pedido a Deus: Deus, me dá uma resposta, mande alguém para orar comigo. E aquele dia aparece o colportor dinâmico e fala: posso orar por você? E a pessoa ora. É Deus. Os colportores fazem uma oração muito rápida, alguns segundos. Mas, irmãos, esses alguns segundos bastam, porque levou Deus para essa pessoa. E essa pessoa teve um encontro com Deus, um encontro vivo. E quando alguma coisa é de Deus, Deus confirma com sinal e prodígios.
e até milagres. Você acredita ou não? Essas orações, depois de feitas, a pessoa, uma das moças, o marido tinha saído de casa. Quando recebeu a oração, depois de algum tempo, o marido ligou para ela: eu quero voltar. E ela veio com o marido até o comportou dizer: a sua oração restaurou o meu casamento. Outra pessoa, outro rapaz: posso orar por você? Sim. Tem algum pedido? Não, eu quero guardar no coração. Tá bom, eu vou orar por você. Orou, estava desempregado há muito tempo, mas aquele dia encontrou emprego. E voltou e procurou o comportou. Você realmente, Deus mandou você até a mim. Aquele dia eu encontrei um emprego. Irmãos, são coisas desse tipo. O Rivelino contou lá em São Paulo, né? Havia uma pessoa muito nervosa na porta da farmácia, não é isso? Na porta da farmácia, muito nervosa, e tal, e o comportor chegou assim, na simplicidade: posso orar por você? Por quê? Por que você quer orar por mim? O que foi? O que foi? Tá. Não, quero só orar por você. Né? Você tem algum pedido? Você pode falar? Não vou falar não. Tá, mas posso orar por você? Pode. Aí orou, o rapaz começou a chorar, mostrou na cintura um revólver, estava na frente da porta da farmácia para assaltar a farmácia. Você acredita num negócio desse? Aconteceu, não estou contando mentira não, aconteceu. Então, irmãos, Deus está usando esses comportadores dinâmicos para levar o Deus às pessoas. E quando a pessoa apresenta o livro, irmãos, as pessoas compram. Por quê? Porque pessoas veem Deus ali. Agora eu pergunto: precisa ser comportador para fazer assim esse trabalho? Que tal nós fazemos? Como o exército de Deus, como sacerdócio, estamos cuidando do serviço da igreja. Como sacerdócio, estamos ajudando os irmãos a crescerem em vida. Estamos apacentando, cuidando, não é isso? Grupo familiar, tal, cuidando dos casais, cuidando do jovem, cuidando de criança, cuidando de adolescente. Estamos fazendo todo mundo crescer. Mas quem se preocupa do lado do exército, de contatar lá fora? Nós também, ao mesmo tempo que somos sacerdotes de Deus, nós também somos o exército de Deus. Nós precisamos pôr a nossa cara para fora. Não podemos só viver para dentro. Não pode descuidar o sacerdócio, o de dentro. Mas, irmão, nós também precisamos começar a pôr a nossa cara para fora. A sociedade onde nós vivemos precisa de nós. Precisa do exército de Deus para conquistar cada coração. Como nós vamos conquistar esses corações se a gente não chega a pessoa: posso orar por você? Durante o dia todo da sua semana, que vai começar na segunda-feira, você não contacta muitas pessoas? A não ser que você trabalhe no escritório da igreja. Mas mesmo assim, você ainda anda no transporte, né? Você ainda contata algumas pessoas, vai para o supermercado, tal. Mas se você, no seu dia de trabalho normal, ou no seu dia normal, você não tem contato com muitas pessoas? Será que não há uma pessoa por dia que você tenha sensibilidade de dizer: essa pessoa está precisando de oração, Deus está tocando o meu coração? E você ter coragem de falar: eu quero orar por você. Eu posso orar por você? Ou Deus está me mandando orar com você, por você. Que tal? Dá para fazer isso ou não? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas se a luz estiver debaixo do alqueire é uma medida de alimento. Se o nosso contato com as pessoas de fora está todo o tempo ocupado com o ganhar o dinheiro, ganhar o sustento, irmão, então nossa luz vai estar debaixo do alqueire. Mas se a gente não colocar isso como primeiro lugar,
E colocar a luz em cima de um velador e em cima de uma casa para alumiar todos da casa, todos à nossa volta, irmãos, essa luz vai dar direção para muita gente. Que tal a gente sair do alqueire? Vamos colocar no velador a nossa luz? Durante o dia, vamos colocar essa luz para iluminar as pessoas que estão perto de nós. E vós sois o sal da terra. Se o sal não for para salgar, para temperar, o sal perde sentido de ser. Ninguém quer o sal para fazer o quê? Para rebocar uma parede? Sal para quê? Se não for para temperar. Então, irmãos, nós somos o sal da terra, nós precisamos influenciar o mundo ao nosso redor. Nós somos o exército de Deus. Precisamos durante o dia. Você vai dizer assim, mas o que eu posso fazer? Irmãos, imagina se cada um de nós, vamos dizer que nós contatemos apenas uma pessoa por semana, vai. Não vou nem falar uma pessoa por dia, uma pessoa por semana. Mas sempre se lembre de carregar com você um jornal Árvore da Vida, ou um livro. Não fique de mãos vazias, porque quando você ora com uma pessoa, você tem que deixar um livro ou jornal na mão dessa pessoa. Porque senão a ajuda terá vida curta. Você precisa que a pessoa precisa de uma ajuda mais consistente. Você precisa ajudar e deixar um livro ou deixar um jornal na mão dessa pessoa que você ajudou, tá? Então, irmãos, você acredita que Deus pode usar você? Imagina, nós somos em quantas aqui hoje? 600, 700? 600 pessoas. Se essas 600 pessoas, essa semana que entra, eu estou sendo bem conservador, contatarmos cada uma só pessoa por semana, nós estaremos levando Deus para 600 pessoas na próxima semana. 600 pessoas terão um encontro vivo com Deus. O exército de Deus está fora conquistando terra. Dá para fazer isso ou não? Então vamos parar de ficar só escondido aqui dentro? No nosso dia a dia, vamos sair? Vamos contatar as pessoas? Orar pelas pessoas? Se você não tem coragem, certo? Você experimenta dizer só, posso orar por você? Só isso. Você vai ver que muitos vão dizer sim. Porque está represado aqui, ó, no coração. Todos têm essa pressão represada no seu coração. Porque Deus quer falar com essas pessoas. Amém? Ó Senhor Jesus. E assim nós vamos conquistar essa terra para o Senhor. Internamente vamos organizar nossos serviços. Mas nós não confiamos em nosso serviço. Não confiamos em nossa organização. Nós fazemos tudo o melhor possível, mas irmãos, é o Senhor quem manda. Eu venho aqui só com a Bíblia na mão. Se você procurar na minha mochila, eu tenho vários esboços feitos. Eu estudo, eu preparo. Mas, irmãos, a coisa que eu preparo, eu não dependo para falar. Eu faço a minha parte, mas eu dependo da unção. Dependo do Espírito. O serviço da igreja é a mesma coisa. Nós fazemos o melhor. Nós preparamos o melhor. Mas o Espírito vai para onde Ele quer. Temos que ser sensíveis ao Espírito. E o Senhor ultimamente está fazendo grandes coisas entre nós. Não é isso? Onde estão os versículos que nós tínhamos que ler hoje? Onde está? Onde estão os versículos? Cadê os versículos de hoje? Hã? Oi? Aqui, ó.
Número 12, 7 e 8 nós já lemos. Hebreus 3, 2 é quase igual. Vamos no Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Versículo 17. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Irmãos, quando Deus levanta um profeta, Moisés foi o profeta para o povo de Israel, ele já disse que Deus levantará outro profeta semelhante a ele, esse outro profeta é Jesus. Jesus, Deus já levantou esse outro profeta. E quem não ouvir a ele, não estará não ouvindo a palavra de Deus. Tá? Então, versículo, eu lhe pedirei contas. Versículo 20, porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, e que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Por isso, irmãos, é muito sério a gente falar falsamente a palavra profética. Então, a palavra profética tem que vir de Deus. Versículo 21, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou, e o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, o verdadeiro profeta profetiza a palavra profética, e Deus a confirma. Deus confirma, muitas vezes com sinais e prodígios, muitas vezes confirmando a palavra, realizando o que ele disse. Um pequeno exemplo. Quando nós tivemos esse sentimento em setembro de ressuscitar o projeto Expo Livro, mas nós não sabíamos como iria ser, porque nós não iríamos comprar de novo, gastar muito dinheiro, comprar ônibus e transformar ônibus em Expo Livro, porque esse ônibus, depois de alguns anos de uso, se deterioraria. A gente teria que vender esse ônibus, comprar outro e reformar. Por quê? Porque a parte mecânica faz parte do ônibus. E nós já tivemos mais de 6 ônibus e tivemos esse gasto, nós não conseguimos sustentar. Então nós pedimos, mas só que dentro de nós havia um sentimento de que o Senhor tem que revitalizar e ressuscitar o projeto Expo Livro. E começamos a orar a partir de setembro. Irmão, não chegou nem em dezembro. Nós começamos o Senhor começou a abrir uma porta e começamos a negociar essa porta. Em dezembro, o Senhor já havia nos dado 3 carretas. Que uma carreta dessa usada, nós tínhamos oferecido 180 mil cada uma carreta, a dona não quis. Depois oferecemos, depois de alguns anos ainda parado, oferecemos 160 mil, ainda não quis. Dessa vez, em dezembro do ano passado, nós oferecemos para 3 carretas 90 mil. 30 mil por carreta, não paga nem as rodas e pneus. Nós estamos com as 3 carretas hoje. E a primeira carreta nós preparamos na Estância Árvore da Vida, já vai atuar no mês que vem em Campinas. Já acertou com a prefeitura, já vai para Campinas, vai atuar um mês em Campinas, São Paulo,
e depois vai passar 1 mês e meio em Campos do Jordão, na alta temporada no Campo do Jordão. Irmãos, não é maravilhoso? Deus não confirmou a palavra profética? Irmãos, coisas desse tipo estão acontecendo no nosso meio. Por isso, irmãos, se você não ouvir a palavra que o Senhor mandou falar, irmãos, Deus vai prestar conta, você vai ter que prestar as contas com o Senhor. Então, nós hoje, graças a Deus, caímos nas graças do Senhor. O Senhor está falando muita palavra conosco. E todas essas palavras não estão caindo no vazio. Deus está sustentando, Deus está confirmando, as coisas estão acontecendo. Irmãos, a coisa, graças a Deus, estão num momento espetacular. E eu tenho certeza, irmão, Deus ainda vai fazer grandes coisas entre nós, e que já fez entre nós, vai fazer grandes coisas se nós começarmos o quê? Obedecer, ouvir, né, o que o Senhor quer falar através do seu profeta. Então, que Deus abençoe vocês. Está aqui, né? Aqui, ó. Essa carreta aqui, esse expolivro. Hoje vou chamar expolivro, não vou mais chamar carreta. Esse maravilhoso expolivro, tá? Já tem autorização para atuar em Campinas. E vai atuar, e os irmãos, tanto do sul como do norte, já estão preparando cada um o seu expolivro. E logo, logo nós teremos 3 correndo pelo Brasil todo, e esse expolivro também faz parte do equipamento do exército de Deus. Para conquistar a terra para o Senhor. Vamos atuar como exército de Deus. Você pode fazer parte. No seu dia a dia você pode fazer parte. Leva essa palavra, faça uma oração com as pessoas, leva um livro, leva um jornal Árvore da Vida. Você vai ver que o Senhor vai conquistar território por nosso intermédio. Deus abençoe vocês. Jesus é o Senhor.